Você já teve a impressão de que está sendo julgado, criticado, acusado o tempo todo? Desde a hora que você se levanta até a hora que você vai dormir e muitas vezes durante o seu sono? Pensamentos dizendo que você é um fracassado, que você não vai dar conta, que você não tem valor, que você fala demais, que você fala de menos, que você se calou muito quando deveria ter falado. Enfim, te deixando se sentir um incompetente em diversas áreas na sua vida e fazendo com que você pare, com que você não sinta o desejo de caminhar. Se isso acontece com você, fica comigo aqui até o final desse vídeo. Você vai entender o porquê que algumas dessas coisas estão acontecendo e de que maneira você pode neutralizá-las. Meu nome é Ângela Bento. Eu sou uma mentora em relacionamentos interpessoais por meio da renovação da mente, tendo como base princípios bíblicos, neurociência e autoconhecimento. É um prazer ter você aqui comigo. Se você não é inscrito no canal, faça isso agora e acione o sininho para que você seja notificado de novos vídeos que são postados às terças e quintas-feiras. Vamos lá! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um padrão de pensamento que, segundo a psicologia positiva, que tem como precursor Cesar Chaminade, é o chefe de uma gangue de autossabotadores, de padrões de pensamentos que tem a intenção de fazer com que você não tenha os resultados que você quer. Na verdade, eles foram criados com uma intenção boa lá na sua infância, quando você viveu em momentos em que não tinha condições de se defender emocionalmente. O problema é que eles foram te acompanhando, me acompanhando durante todo o processo da adolescência, da juventude e está conosco até agora na vida adulta. Como que eles agem na nossa vida? É isso que eu vou te ensinar hoje. Mas hoje eu vou falar principalmente do crítico, que é como se fosse o chefe dessa gangue toda, que dita as regras para que eles ajam aí na sua cabeça, aí na sua mente, aqui na minha cabeça, aqui na minha mente. Você vem comigo nessa? Quando Jesus nos diz para que a gente não julgue, para que não sejamos julgados, ele não está falando sobre dar opinião. Eu escuto às vezes algumas pessoas falando, mas eu não julguei, eu só dei opinião, eu só falei o que eu acho. Olha, se ele estivesse se referindo a isso, com certeza ele saberia que isso era humanamente impossível. O tempo todo a gente está dando opinião, o tempo todo a gente está achando alguma coisa. Agora mesmo, nesse momento, vocês estão tendo uma opinião sobre mim, sobre os meus vídeos, sobre esse conteúdo. Vocês estão pensando alguma coisa. Existe algum mal na opinião propriamente dita? A princípio, não. A menos que exista uma motivação escusa, uma motivação que só você sabe, ou talvez desconheça se ela for inconsciente, mas que está sendo aí movida por algo que está aqui na sua cabeça. Nesse caso, sim, ela vai trazer um dano e Jesus estaria se referindo a ela também. Na verdade, nesse caso, você estaria apenas mudando o nome de julgamento para opinião. Então, é uma das primeiras coisas que você e eu devemos prestar atenção quando estamos nos relacionando com outras pessoas, porque isso, sem sombra de dúvidas, pode trazer um sério problema na sua vida. Então, sobre qual padrão, sobre qual tipo de julgamento que Jesus estava falando? É aquele julgamento que mata, é aquele julgamento que faz com que as pessoas desistam dos seus projetos, desistam dos seus planos. É aquele julgamento que faz com que toda a alegria que ela tinha conseguido num determinado momento vá por água abaixo, ou quase vá por água abaixo. Sabe aquele tipo de pessoa que às vezes, quando vê uma amiga chegando com uma roupa nova e que é muito linda, ou com um corte de cabelo diferente, na verdade, ela sabe que a amiga ficou muito bonita e que aquela roupa tá bonita, mas ela, movida por um sentimento que tá ali dentro, que não é legal, ela diz assim, nossa, por que foi cortar o cabelo? Nossa, eu nunca tinha visto você com essa roupa dessa cor, eu não sei se ficou muito bem em você. Percebem a maldade? E será que essa maldade é movida intencionalmente? Será que a pessoa consegue entender o dano que ela está causando ao outro? Esse foi só um exemplo bem simples para que você entenda, mas eu certamente você sabe, você vai se lembrar de muitos outros que
Você já viu pessoas fazendo que você mesmo fez? Eu mesmo já cansei de fazer tantas coisas assim. Graças a Deus que a gente muda, não é verdade? Então, é importante saber que quando nós criticamos, quando nós julgamos muito, um julgamento pesado, esse julgamento que Jesus falou que não era para nós fazermos, nós estamos sendo movidos muitas vezes por um padrão de pensamento que é chamado de crítico pela psicologia positiva, pelo seu precursor que é Cesar Chamini. Ele tem um livro que se chama... Em seu livro, Inteligência Positiva, ele descreve a ação desses sabotadores, que é como se fosse uma gangue de pensamentos e que vão te trazer resultados ruins. Essa gangue, ela é movida por um principal sabotador, por um principal padrão de pensamento. O nome dele, muito sugestivo, aliás, é crítico. O que será que ele faz nas nossas vidas? Exatamente isso. Ele critica. Tudo que você faz, ele bota uma coisinha aqui na tua cabeça. Ó, não ficou tão bom. Olha, eu acho melhor você desistir. Ih, vai fazer isso de novo? Você sabe que dá ruim, não sei por que você vai continuar. Eu não sei por que você insiste nisso. Ó, não fala nada não. Porque se você for falar alguma coisa, você sabe que não vai dar certo. Gente, olha só. Eu estou aqui falando para vocês de críticas e de julgamentos que vão te paralisar, que não vão te dar resultados bons. Eu não estou falando de pensamentos que são movidos por Deus, que são movidos por realmente avaliar de uma maneira sem as traves e vai te dizer, olha, agora é hora de você ficar quieto, porque às vezes é hora de nós ficarmos quietos mesmo. Às vezes é hora de nós não tentarmos de novo. Às vezes é hora de nós mudarmos as estratégias. Então, lembrando, eu estou falando de pensamentos, de padrão de pensamento que estão travando a tua vida, que estão fazendo você andar e não sair para lugar nenhum. Você se identifica com alguma dessas situações em que você está andando e não saindo do lugar? Seja na sua forma de conduzir as tuas conversas com os teus filhos, com o teu marido, com a tua esposa, com os teus colegas. Como que você consegue inserir esse contexto na sua vida? Esse crítico, esse padrão de pensamento, ele faz com que nós critiquemos as circunstâncias, nós critiquemos a nós mesmos e nós critiquemos as pessoas. Por que que nós fazemos isso? Porque ele faz exatamente isso. Ele faz com que nós olhemos de uma determinada forma e nós repetimos tudo isso que está aqui na nossa cabeça sem a gente perceber. Existem tantas pessoas que a vida delas é só falar do outro, só do outro, só do outro. E ele diz que é só opinião, não tem nada demais. Mas ele não entende, nós não entendemos muitas vezes, que por mais que a gente esteja dando só opinião, o que nem sempre é verdade, nós estamos demandando uma energia que nós poderíamos estar gastando com outras coisas, para produzir, para abençoar pessoas, para fazer algo que realmente vai fazer com que a nossa vida vá para um próximo nível. Isso não é uma coisa que te interessa? Isso é muito importante. E prestar atenção nisso pode fazer toda a diferença na condução da sua vida e nos seus resultados. Essa área do crítico a nível cerebral, e olha que coisa interessante, quando de alguma maneira nós estamos sendo estimulados por uma crítica e isso nos causa um determinado sentimento, puxando a gente para baixo, porque é só isso que o crítico como sabotador faz, quando isso acontece, um lado do nosso cérebro, que foi identificado como lado do crítico, ele é acionado. Existe ali uma atividade cerebral. Da mesma forma que o outro lado, que é chamado de sábio, nós não vamos falar dele hoje, vamos falar no nosso próximo vídeo. Esse outro lado do sábio, quando ele é acionado também, fazendo com que nós tenhamos um olhar diferente, um olhar mais otimista para uma situação, para um contexto que a gente está vivendo, quando ele é acionado, aquele lado do cérebro também tem uma atividade cerebral. Gente, eu acho isso incrível, porque eu estou falando de fisiologia, eu estou falando de algo físico. Então é por isso que eu chamo tanto a atenção das pessoas, para que elas não olhem só para o lado espiritual. Eu já falei aqui para vocês sobre o inimigo, sobre o diabo, sobre como que ele usa tudo isso, isso é uma verdade. Mas nós não devemos só nos pautar nisso. Nós temos que olhar realmente que tem alguma coisa acontecendo aqui.
E essa coisa que está acontecendo aqui na nossa mente, nós temos que tomar as rédeas de muitas situações para que o resultado venha. Então é por isso que eu reforço, que eu digo para as pessoas, não minimizando absolutamente o poder de Deus, porque Ele é tudo na minha vida, mas dizer que a tua parte é você que tem que fazer. Você tem que saber, esse conhecimento que eu estou trazendo aqui para você, ele vai fazer com que você tenha outros olhos, caso você queira, para levar diante de Deus, para parar e prestar atenção, fazendo a tua parte, e quando você vê que não dá conta e você fala, Deus, me ajuda porque eu não estou dando conta. Olha como que essa situação de olhar para o alto, olhar para dentro, para daí olhar para a situação, ela é tão válida, tão validada, na minha vida pelo menos, e na sua. Será que você já começou a fazer isso? O interessante do crítico é que ele mente pra gente, ele é mentiroso. Olha que interessante isso, volto a dizer. Na Bíblia, a palavra de Deus, ela fala que o inimigo, ele é o pai da mentira. Olha que semelhança, né? Isso daí, essa semelhança eu tô falando, não está escrito lá no livro Inteligência Positiva, não é isso que está escrito. Eu que estou fazendo essas inferências, não sei se você vai concordar comigo. Então, o diabo é o crítico das nossas almas, e o crítico da psicologia positiva é aquele que critica, é aquele que mente, é aquele que conta um monte de mentira para você, e o que é pior, ele conta mentira e justifica. Gente, sabe o que é o pior de tudo? É que nós não temos essa noção de que tem esse padrão ali que não é nosso, que foi inserido por uma crença, por um valor errado, por um princípio errado lá atrás na nossa infância. Então, quando ele vem com essas mentiras e com essas justificativas, você e eu acreditamos que somos nós quem estamos pensando. Ah, não, eu tenho pensado isso, olha só. Ou às vezes nós pensamos que é o diabo só que está falando. E eu volto a dizer para vocês que ele usa o que já está dentro da gente. Em alguns momentos ele vai jogar os dardos inflamados dele. Mas esses dardos, eles só vão ter efeito se eles encontrarem o quê? Uma matéria-prima aqui. E é essa a nossa responsabilidade. Ficar olhando, opa, o que é que eu estou dando de legalidade para esse indivíduozinho caído? Esse é um olhar teu, é um olhar meu. Então ele justifica, ele conta mentira e a gente vai repetindo, sem se dar conta de que não somos nós. E olha, o cérebro, e eu já falei isso para vocês, vou repetir agora, ele não combate ele mesmo. O que eu quero dizer com isso? Que se você tem um pensamento que está aí e você está alimentando esse pensamento, o cérebro não vai querer mudar, inclusive porque é um padrão. Ele já descreveu um caminho ao longo de toda a tua vida, é um caminho que já está tão marcadinho ali, que é muito mais fácil seguir. Então o cérebro, querendo poupar energia, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que você continue. E você não tem empreendido nenhum esforço para mudar, porque você acredita que é um pensamento seu. Então, quando nós temos acesso a esse conhecimento, nós passamos a dizer assim, opa, tem um cara aqui falando coisas na minha cabeça, um punhado de mentiras sobre mim, sobre quem eu sou, sobre a forma como eu faço as coisas, tem me dado justificativas mentirosas e eu não quero mais ele fazendo isso. Eu não vou deixar ele fazer mais isso na minha vida. Então agora eu vou começar a ditar as regras. Eu vou tomar as rédeas. Eu vou estar no controle da minha vida. Eu vou começar a fazer as coisas acontecerem de forma diferente. Nesse momento, olhando para Deus, quem vai te dar suporte, e começando a prestar atenção de que maneira esse padrão está acontecendo na sua vida, a mudança começa a acontecer. Foi assim que aconteceu comigo, mas foi assim que aconteceu também com várias pessoas que eu atendi. Eu quero contar para vocês agora uma história, um exemplo de uma pessoa que eu atendi. Essa pessoa, ela tinha um negócio, e tinha um negócio de sucesso. E a única dificuldade é que toda vez que ela ia aumentar o preço do seu produto, isso é inevitável, né? Você que é comerciante, que você que lida com isso sabe, ela ficava mal. Gente, ela ficava numa verdadeira momento de tragédia total. Vinha
milhares de pensamentos dizendo que se ela aumentasse ela ia perder os clientes, que ela não estava sendo correta, que onde já se viu, que as pessoas não têm tanto dinheiro, que às vezes as pessoas vão ficar com vontade. Gente, vocês não têm noção o quanto de argumentos que ela trazia para mim conforme nós conversávamos. E fui fazer o teste de sabotadores com ela, fui aplicar para ela essa ferramenta. Descobrimos, e ela validou, porque não é só uma ferramenta por si só, a pessoa valida ou não. Ela validou que um dos sabotadores, movido pelo crítico, que é o chefão da gangue, e que estava atazanando a vida dela ali, impedindo dela ter uma atitude que era necessária para o negócio dela não falir, esse coadjuvante, esse elemento, esse sabotador dessa gangue chamava-se prestativo. Mas não era um prestativo do lado bom não, tá, gente? Era um prestativo que tem como justificativa, ele faz a pessoa acreditar que ela só vai ser benquista, que ela só vai ter sucesso na sua vida, no que ela faz, nos seus relacionamentos principalmente, se ela se anular como pessoa. Se ela disser sim para tudo, ou seja, ela não consegue dizer não. Ela faz tudo para todo mundo, ela abre mão dos seus próprios valores, daquilo que faz bem para ela, em prol do outro. Porque a mentira que está sendo contada é a seguinte: olha fulano, se você disser não para alguém, nesse seu grupo aí, na sua casa, onde que você quer que você esteja, você não vai ser aceita. Porque afinal de contas, você sabe que você não tem valor nenhum. O seu valor é fazer alguma coisa para alguém. Se você disser não, se você tiver alguma atitude que destoe da atitude dos outros, ó, babau, ninguém mais vai te querer por perto. E você vai continuar sendo essa rejeitada, essa desprezada que você é. É mais ou menos isso que o sabotador prestativo faz. E era isso que ele estava fazendo na vida dessa pessoa que eu atendi. Quando ela se deu conta de tudo isso e eu fiz o processo com ela, eu comecei a fazer algumas perguntas que levaram ela a reflexões importantes e que a ajudaram a estabelecer padrões de pensamentos diferentes para ela usar como argumento quando vinha esse pensamento que estava impedindo ela de fazer o aumento dela no seu produto. Sabe qual foi o resultado? Ela conseguiu. E o mais importante é que ela percebeu que ela não perdeu nenhum cliente, os clientes não reclamaram, ela não ofendeu ninguém com esse aumento. E o que é mais interessante ainda, ela ficou tão feliz porque com esse aumento nos seus valores, ela conseguiu dar uma qualidade ainda maior ao seu produto, que ela teve outras grandes ideias e o seu negócio foi crescendo, crescendo cada vez mais. Gente, olha que coisa louca isso! Por conta de um simples pensamento, ela estava travando todo o desenrolar do seu negócio, do seu empreendimento. E você? Você pensou em alguma coisa agora que pode ter desencadeado, que pode estar desencadeando também essa trava, que pode estar fazendo com que você esteja patinando no lugar onde você está, mesmo que você deseje ardentemente que seja diferente? Pensa aí para que você, ao longo dos nossos vídeos, ao longo do que nós vamos estar tratando aqui, consiga modificar, assim como essa pessoa desse exemplo que eu dei. A crítica constante traz insegurança, frustração, medo, uma sensação de apatia, um desânimo total. E quando nós não percebemos isso acontecendo aqui na sede das nossas mentes, nós estamos muito inclinados a ter picos de depressão, entre outras tantas coisas, vontade de desistir, ficar nessa vidinha mais ou menos. O que é vidinha mais ou menos? Um passo para frente, um para trás, um passo para frente, um para trás, você não sai do lugar. E vai de frustração em frustração. Isso é muito ruim. Isso é o que realmente o inimigo das nossas almas faz. Ele rouba, mata e destrói. E com o crítico aqui na nossa mente, isso toma um vulto enorme. E dificilmente o inimigo não vai conseguir atingir o intento dele se isso não for bloqueado, se isso não for freado. A luz não só desse entendimento mental, cerebral, emocional, mas principalmente a luz debaixo da mão de Deus, que é quem nos cuida. Sabe por que eu falo isso?
Porque tudo isso aqui que eu estou ensinando para vocês e que eu pratico na minha vida e que muitas das pessoas que eu atendi praticam também, é válido, mas por si só pode não subsistir. Sabe por quê? Porque tem momentos em que nós nos sentimos muito fracos. Tem momentos em que nós nos sentimos muito sozinhos. E aí é só você e você, ou você e Deus. E isso é mais do que suficiente para que nós sejamos vencedores. Quando nós levamos até Ele primeiramente e diz assim, olha, tá difícil aqui. Eu sei que esse pensamento está fazendo isso comigo. A Ângela já me ensinou, alguma outra pessoa já me ensinou. Eu estou lendo aqui na Bíblia que a gente tem que resistir ao diabo para ele fugir da gente, mas eu não estou conseguindo. Me ajuda. E Ele vai te dar um norte. Ele vai fazer com que você tenha as estratégias necessárias. Eu amo uma frase que diz assim, quando Deus te dá o que fazer, Ele te dá o como. Então Ele vai estar sempre com você. Se você permitir, é claro. Eu quero contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo. Esse assunto que eu estou abordando para vocês é um assunto no qual eu me especializei e ainda me especializo a cada dia. Cada dia eu estou buscando mais formação, mais entendimento, estou lendo, estou fazendo uma série de coisas e eu amo fazer isso. No entanto, trazer esse conteúdo aqui para vocês hoje foi uma grande batalha para mim. Vocês não têm noção. A enxurrada de pensamentos que vieram. Eu não conseguia, simplesmente eu fiquei travada e eu não conseguia fazer esse vídeo. Estava sendo difícil. Era como se eu tivesse cega. Eu realmente vi uma trave, eu realmente senti. Sabe que eu acredito que isso aconteceu até para que eu tivesse assim muito mais energia para que vocês entendessem tudo isso que eu estou passando. E sabe o que eu fiz? Eu fiquei olhando os meus pensamentos, o que eu estou pensando, o que está acontecendo? Mas aí eu fui para Deus, eu fui orar com Ele e fui dizer assim, Senhor, esse projeto aqui é teu, esse projeto não é meu. Eu tive a ideia, mas eu tenho certeza que o Senhor quis que essa ideia fosse manifesta na minha vida por meio esse veículo, que é um vídeo aqui no YouTube, para abençoar mais pessoas, muito mais do que atendimentos individuais. Então eu sei que o que o Senhor quiser que aconteça aqui vai acontecer. Mas eu preciso da tua ajuda. Porque alguma coisa está me travando agora e eu estou buscando aqui e eu não estou conseguindo enxergar. Por favor, me ajuda. Eu busquei nele um sobrenatural. Um sobrenatural porque no natural eu não estava dando conta. E sabem o que aconteceu? Uau! Foi intenso. Ele tirou uma trave. Ele tirou esse bloqueio trazido pela sabotagem da minha mente, corroborada pela ação do inimigo, que não tem intenção que eu abençoe a vida de vocês. Ele não quer que vocês sejam abençoados, não, gente. Mas o azar é dele, porque ele não tem poder, já foi vencido. Então, nesse momento, eu parei, meditei, comecei num momento reflexivo. E vieram alguns pensamentos, foi trazido às claras os pensamentos que estavam fazendo com que eu não tivesse vontade de gravar o vídeo, com que eu parasse ali. Eu até elenquei aqui e vou enumerar aqui para vocês. Vou ler agora para vocês. Então, depois de fazer essa pergunta, que ação espiritual tem me feito nesse momento parar e não ter o ânimo necessário para fazer isso que eu comecei e que é um propósito do Senhor primeiramente. E olha só os pensamentos que vieram. O primeiro pensamento foi o seguinte, seus vídeos são longos. As pessoas não estão interessadas nele. Segundo pensamento, a edição dos teus vídeos está péssima. Você precisa aprender muito antes de continuar com esse canal. Terceiro pensamento, já tem tanta gente que fala disso, você realmente não fará diferença. Uau, pesado, né? Mesmo que alguma dessas afirmações sejam verdadeiras, então, por exemplo, a edição do canal, a edição dos vídeos pode melhorar, pode ficar melhor? Claro que pode e vai ficar a cada dia conforme eu for aprendendo. Mas a verdade é que isso não pode me parar. E nesse momento vieram os pensamentos que eu usei para neutralizar toda essa ação mental e espiritual que queria me parar. E foram esses os pensamentos que eu usei.
Primeiro, Deus usa os improváveis para abençoar vidas. O projeto é dele, antes de ser meu. Feito é melhor do que perfeito, e o meu simples pode ser o especial de alguém. Segundo pensamento que eu usei para neutralizar. Cada um tem a sua singularidade. Sempre haverá quem gostará e se beneficiará do meu canal, do meu conteúdo, assim como aqueles que simplesmente não darão crédito. Isso é normal. E se fizer a diferença para uma pessoa, já vai ter valido a pena. Gente, vocês estão vendo como que essa situação pode acontecer na vida de todo mundo? Na vida de pessoas que estão estudando, buscando, refletindo, parando, meditando, como eu, ou talvez como você, se você já faz isso. Aí, sozinho, com certeza é muito difícil, vai ser muito difícil você conseguir. Mas se você fizer aquele processo que eu tenho ensinado, para o alto com Deus, para dentro, olhando para você com um sincero desejo de mudar, para depois olhar para a circunstância, para as pessoas, você inevitavelmente vai vencer. Mesmo que demore um pouquinho, porque o tempo não é nosso, não somos nós quem determinamos. Claro que a constância com a qual nós vamos aplicar o conhecimento, a intensidade, a intenção, a intencionalidade com que nós aplicarmos vai definir. Mas Deus conduzindo, inevitavelmente você vai ter sucesso em neutralizar esse crítico, neutralizar esse padrão de pensamento que está te puxando para baixo e principalmente neutralizar essa matéria-prima que o diabo tem usado para fazer com que você se sinta um derrotado e que muitas vezes seja derrotado em várias áreas da sua vida. Lembre-se, não é o conhecer apenas que te livra dos ataques e dos problemas, mas a ação efetiva, você decidir e fazer. Bora começar a neutralizar esse padrão de pensamento, esse crítico que tem te trazido resultados tão ruins? Agora é o momento. O que você me diz? Você gostou desse vídeo? Fez diferença? Acrescentou à sua vida? Então curte, compartilha. Tem muita gente vivendo sob a ação do crítico e que fazendo com que o diabo use essa matéria-prima tão nociva para destruir as suas vidas, e às vezes até você está sendo atingido pelo dano que está sendo causado na vida de outras pessoas. Compartilha, acione esse sininho aí para você ser notificado. No nosso próximo vídeo, que vai ser veiculado à terça-feira, eu vou falar sobre o sábio, que é esse outro lado que faz com que você seja levado para cima, faz com que você olhe amorosamente para a sua situação e que tenha os melhores pensamentos que vão te conduzir para os melhores resultados. Seja muito abençoado nesse dia.